acadêmicos, bem-vindos. Espero que este ano seja um ano muito produtivo para vocês. Sou a professora Dirce Efigênia Brito Lopes, pedagoga, especialista em didática e também educação à distância e mestre em educação pela Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri. Trabalho com vocês a disciplina Estágio Curricular Supervisionado 3, sendo essa uma das principais disciplinas pedagógicas para a sua formação docente. Como todos já têm conhecimento, o estágio curricular supervisionado tem uma característica muito peculiar, hoje devido à pandemia da Covid-19. Sendo assim, vocês deverão realizar as atividades inicialmente de forma remota, até a liberação pelas autoridades para o retorno do ensino presencial, ok? Porém, isso para vocês não terá nenhuma dificuldade, não é? Visto que já o fizeram anteriormente também, pelo mesmo motivo. Infelizmente, não é isso? Essa terceira etapa será de observação, participação e semi-regência e, preferencialmente, deverá acontecer na EJA, Educação de Jovens e Adultos, não é? No ensino médio ou no ensino profissionalizante. Esclareço que isso não poderá ser alterado e que deverão realizar o estágio somente em uma única turma. Caso pretendam realizar em mais de uma turma, lembrem-se, todos os formulários deverão ser feitos contemplando cada uma das turmas, bem como, no relatório parcial, você deverá conter todas as informações de formas duplicadas. Caracterização de turmas, entrevistas, observação, semi-regência, ok? Vamos lá. Papel e caneta na mão para que as dúvidas sejam anotadas e discutidas comigo e seus tutores, presencial e à distância, na nossa sala virtual. Falaremos hoje sobre a competência do estagiário, um pouco sobre observação, participação e semi-regência. Não se esqueçam, gente, de caracterizar a escola, o professor, o supervisor, alunos e etc., bem como entrevistá-los. Isso dará base para a elaboração do seu relatório parcial. Então, vamos iniciar falando um pouco sobre o momento dessa etapa do estágio, a participação e também da semi-regência. Visto que a observação, vocês deverão anotar tudo o que perceberem, para que possam fundamentar sua participação e também a semi-regência, ok? Então, vamos lá? Qual a competência, então, do estagiário? Então, compete ao estagiário buscar as fichas assinadas com o tutor presencial para a apresentação na escola. Essas fichas poderão ser pegas presencialmente, ou elas poderão ser escaneadas, ok? Apresentar-se à escola para conhecer a sua realidade, devidamente documentada. Ninguém vai à escola sem estar devidamente documentado, com a carta de apresentação, com os documentos de declaração de aceite, com o TCE e todos os documentos que prevê o estágio. Informar-se sobre o período que poderá dispor para as diversas atividades do estágio. Então, se você vai realizar o estágio na EJA, qual é o horário que tem na EJA? Qual a disciplina que você optou em fazer? Por quanto tempo você tem que ficar na escola? Lembre-se, ninguém fica na escola 10 horas por dia. Nenhum professor fica em escola 10 horas por dia. Então, se você colocar 10 horas que você esteve na escola de 8 às 17, infelizmente, ninguém poderá assinar esse seu estágio, essa sua atividade, porque isso não foi realizado dentro da escola. Ah, mas eu estou remotamente. Mesmo assim, a turma ela acontece em um determinado horário. Ela não fica o dia inteiro com as aulas, ok? Prestem bastante atenção nessa situação. Cumprir o cronograma de estágio, bem como as tarefas que lhe forem destinadas. Compete também a você, estagiário, informar ao tutor presencial o cronograma estabelecido, junto com a escola, para a realização do estágio. Elaborar o plano de estágio antes de iniciar o mesmo, contendo as atividades a ser desenvolvidas, submetendo, é lógico, à apreciação do tutor presencial. Lembrem-se, se o tutor presencial der o ok, aí você inicia o seu estágio. Caso contrário, você tem que aguardar e corrigir com as sugestões que o tutor vai lhe dar, ok? Prestem bastante atenção nisso, tá? Ninguém começa estágio sem o plano de estágio. Se você está iniciando estágio sem o plano de estágio, o seu estágio será invalidado. Prestem bastante atenção, tá? Bem,
Nós vamos falar então um pouco sobre a questão da participação da semi-regência, que vai ser preferencialmente na EJA, no ensino médio ou no ensino profissionalizante, ok? Vamos lá? Como eu disse, a observação, vocês têm que analisar tudo que está posto, como o professor está trabalhando, como está sendo a receptividade dos alunos com relação às atividades, como está sendo a devolução, a devolutiva dessas atividades, né? Se está acontecendo, se os alunos estão realmente realizando as atividades, muitas vezes por que não está acontecendo? Então você tem que observar tudo isso. A escola tem infraestrutura adequada para a realização das atividades online? Se não tem, como é que está sendo feito? Né? Então, observem tudo para que no momento da participação e da semi-regência, você possa, então, utilizar isso adequadamente, até mesmo ao seu favor e também para garantir a aprendizagem satisfatória. Tá? Então, vamos lá. Participação de semi-regência, preferencialmente no ensino médio, EJA e ensino profissionalizante. Como eu já falei sobre a observação, nós vamos então no momento da participação e da semi-regência. O que seria isso, né? A participação é na turma escolhida. O que vocês deverão fazer? Participar das atividades escolares, atividades de gestão de sala, participação em projetos e ações desenvolvidas pela escola no campo de estágio, da elaboração das atividades e auxílio ao professor regente sobre a supervisão docente. Preste atenção, por isso que eu disse no início que o ideal é que vocês façam em uma única turma, porque se vocês optarem em fazer em duas, três turmas ou mais, vocês deverão fazer tudo isso para todas as turmas e registrar, por favor, não é? Bem, e na semi-regência, como que será esse momento? Será um momento em que o estagiário deverá propor a utilização de ferramentas tecnológicas adequadas a cada conteúdo. Gente, eu disse cada conteúdo e não cada disciplina, tá? Você vai optar por uma disciplina e vai verificar os conteúdos que vão ser trabalhados naquela disciplina no plano de curso do professor, né? O plano de ensino do professor. A partir daí, para cada conteúdo daquele, como é que você vai propor uma atividade, uma ferramenta tecnológica para que o professor possa desenvolver aquela atividade com os alunos e garantir, assim, uma aprendizagem satisfatória, né? Então, a observação das aulas do professor é importante, porque dará a você subsídios para propor atividades com a utilização das tecnologias. Então, lembrados que eu falei sobre essa situação, né? Então, como é que vocês deverão fazer para realizar esse trabalho junto ao professor, né? Falaremos, então, sobre as atribuições do estagiário, ok? Quais são as atribuições suas, estagiário? Você não pode esquecer disso. Eu sei que a gente já vem discutindo isso, desde o 5º período nós vimos falando, vocês vêm, mas é bom sempre relembrar o que realmente qual é a sua atribuição, né? Então, primeiro, participar dos eventos relacionados à área da educação, tais como os encontros, reuniões, seminários, palestras, oficinas pedagógicas, na escola campo de estágio, né? Ou no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Prestem bastante atenção. Essa participação, além de ser uma atividade que pode fazer parte do seu estágio supervisionado, pode também lhe dar horas de atividade acadêmica, científica e culturais que você tanto precisa para integralizar a sua carga horária do curso, tá? Então, anotar eventuais dúvidas para discutir em momento oportuno com o tutor à distância, tutor presencial e com o professor orientador, no caso eu, do estágio da escola, nos fóruns específicos na sala virtual. Se você não coloca na sala virtual as suas dúvidas, não tem como a gente responder. Você vai continuar em dúvida e vai continuar fazendo erroneamente o seu estágio, né? Então, consulte sempre o seu tutor presencial. Caso o tutor presencial ele não esteja com a segurança, vamos dizer assim, uma segurança mais científica para responder sobre aquilo, a gente pode intervir e nós iremos sanar essa sua dúvida para você continuar tranquilamente o seu estágio, né? Reunir todo o material consultado durante o estágio para que seja anexado ao relatório parcial. O relatório parcial, gente, é algo científico, é uma atividade científica, né? Acadêmico-científico. Portanto, ele tem normas a serem seguidas. Ele não pode ser feito de qualquer maneira, né? Ele tem normas. E as normas deverão ser seguidas, né?
E tudo que você consultar, que você receber da escola, como um documento que alguém passou para você, um xerox que é interessante você ter, um plano de aula do professor, um plano de curso do professor, é interessante você anexar. Então, você coloca isso nos anexos do seu relatório parcial. Comparecer às reuniões e encontros em sala de aula para estudo, planejamento, e avaliação do estágio. Né? Então, tem que comparecer a essas reuniões. Não dá para o tutor agendar com você no Google Meet, lá na sala do Google Meet, uma discussão para ele tirar dúvidas de vocês e vocês não comparecerem depois, até mesmo correr o risco de falar que o professor ou mesmo o tutor não lhe deu essa informação. Tá? Participar dos plantões pedagógicos, recorrer sempre que necessário ao tutor. À distância ao tutor presencial, vocês não podem simplesmente deixar o tutor fora, vamos dizer assim, né, das atividades que vocês estão desenvolvendo. Né? Bem, vamos agora continuar só uma situação sobre a questão das atribuições do estagiário, ok? Além das que eu já disse, vocês terão ainda que preparar a documentação necessária à comprovação do estágio. Então, preparar, gente, é receber do tutor a carta de apresentação, para que vocês possam ser apresentados enquanto instituição, apresentando vocês como acadêmicos, mas vocês têm que imprimir as fichas, né, e preparar toda a documentação para levar à escola campo de estágio. Elaborar um plano de estágio. Não dá para você chegar na escola, eu vou me apresentar, mas cadê seu plano de estágio? Você não sabe o que você vai fazer lá, então você tem que fazer um plano de estágio para mostrar ao gestor, ao supervisor e até mesmo ao professor o que você pretende fazer naquele momento de estágio. Você não precisa estar dentro da escola, você tem que elaborar o plano e apresentar aos gestores, ok? Avisar com antecedência a escola de estágio sobre alguma eventualidade na questão da ausência. Né? Mas você só pode não comparecer às atividades ou deixar de participar de alguma atividade em caso de extrema necessidade. Se você está fazendo estágio, a aula é virtual, é remota, no dia da aula você tem que estar junto com o professor. Não, perdi o dia, perdi o horário. Está errado isso. Né? Isso conta para a sua avaliação negativa. Tá? Entregar ao tutor presencial digitados ao final do período a pasta de estágio, contendo todas as informações, relatórios, formulários, fichas, anexos, apêndices, né, necessários à apreciação do estágio, devidamente assinados pelo estagiário, professor, regente, diretor da escola, supervisor, né, constando, é lógico, o carimbo legível da escola. Tá bom? Bem, nós vamos então falar um pouco sobre a atividade pós-videoaula. Né? Nós estamos encerrando a nossa videoaula e, como atividade, eu preparei para vocês a seguinte situação. Tá? Com relação à semi-regência, que contribuição o estagiário poderá ofertar ao professor e aos alunos para ajudar na aprendizagem dos conteúdos utilizando as tecnologias. Então, a sua resposta deverá ser postada na sala virtual, ok? Bem, pessoal, chegamos ao final da nossa primeira videoaula. Não se esqueçam mais uma vez de participar dos fóruns de discussão e tirar dúvidas. Cumprirem novamente todos os prazos e espero que tenham gostado dessa aula. Né? Boa atividade para vocês, bons estudos e aguardo vocês na próxima aula. Obrigada!